Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma questão do nosso projeto 66 dias. Estamos aqui hoje para falar um tema que ainda não vimos, que são os chamados contratos de construção, tá bom? Isso não caiu só uma vez em prova, está caindo em alguns concursos, mas quando geralmente são concursos mais para contadores ou concursos que editais que prevêem simplesmente normas do Conselho Federal de Contabilidade, que aí pode cair qualquer coisa, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre os chamados contratos de construção, galera. O que é contrato de construção? Os caras na prova para analista contábil da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso no ano de 2015. Vamos lá, vamos para a tela para a gente explicar isso para vocês, para que vocês possam entender esse conceito. Olha só. Um estaleiro constrói navios por períodos de longo prazo. Em janeiro de 2013, ele assinou um contrato para a construção de um navio no valor total de 800 mil. Para a obra, são estimados 500 mil reais de custos totais. No ano de 2013, a empresa incorreu em 80 mil reais de custos. Considerando apenas esses fatos, assinale o valor do resultado bruto na demonstração do resultado do exercício da empresa em 31/12/2013. Então, a primeira coisa a gente tem que saber nessa questão, o que é o chamado contrato de construção, tá bom? E esse tema ele está previsto no chamado CPC 17, tá? CPC 17 são os contratos de construção. E aí o que a gente tem que saber? Olha o que está escrito lá no CPC 17, aqui em cima. Contrato de construção é um contrato especificamente negociado para a construção de um ativo ou de uma combinação de ativos que estejam diretamente interrelacionados ou interdependentes em função de sua concepção, tecnologia e função, ou de seu propósito ou uso final. Então, é um contrato especificamente negociado para a construção de um ativo ou um conjunto de ativos relacionados. Então, aqui no nosso caso, vejam, em janeiro de 2013, ele assinou o contrato para a construção de um navio. Beleza. Então, não há dúvidas que a gente está aqui perante um contrato de construção, não é mesmo? E aí, o que diz, o que a questão quer saber? Olha só, ela pergunta, apenas com esses fatos, qual o valor do resultado bruto, ou seja, receitas menos despesas no exercício de 2013. Ele assinou em janeiro de 2013, tá bom? E as receitas eram de 800 e as despesas estimadas de 500. Então, o que o CPC 17 fala por reconhecimento de receitas e despesas no caso dos contratos de construção? Ela fala o seguinte, quando a conclusão de um contrato de construção puder ser estimada com confiabilidade, as receitas e os custos associados ao contrato de construção devem ser reconhecidos como receitas e despesas, respectivamente, tomando como referência o estágio de execução, galera, tá bom? Então, da atividade contratual ao término do período de reporte. A perda esperada com o contrato de construção deve ser reconhecida imediatamente com despesa, tá? Beleza. E aí, lá o item 25 fala o seguinte, o reconhecimento da receita e das despesas, tendo como referência o estágio de execução do contrato, é usualmente denominado método da percentagem completada. Beleza. Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos contratuais incorridos à medida que cada estágio de execução do trabalho é alcançado, fato que resulta na divulgação de receita, despesas e lucros que podem ser atribuídos à proporção do trabalho realizado. Esse método proporciona informação útil sobre a extensão da atividade e do desempenho contratuais ao longo do período. Pelo método da percentagem completada, a receita do contrato deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado do exercício nos períodos contábeis em que o trabalho for executado. Os custos do contrato devem ser usualmente reconhecidos como despesa na DRE nos períodos contábeis em que o trabalho for executado. Entretanto, qualquer excedente esperado dos custos contratuais total sobre o total das receitas contratuais para o contrato deve ser reconhecido imediatamente como despesa. Então vejam, aqui basicamente as informações que nós temos são as seguintes. As receitas
estimadas são de 800 mil. Beleza. Os custos totais estimados são de 500 mil. Beleza. E aí, ao término do período de reporte, né, que é o que fala o CPC, ou seja, ao término do exercício social, os custos foram de 80 mil. Beleza. Então, o que aconteceu? Você teve custos que representam 80 mil de um total de 500 mil. Então, você vai fazer o seguinte, custos 80 mil sobre 500 mil, isso aqui vai dar quanto? Um total de 0,16, que é 16%, galera, tá bom? É 16%. Então, você teve 16% de custo. Qual que vai ser o total de receita que você vai ter? Vai ser também de 16%. Então, basicamente, o que você vai fazer vai ser o seguinte, as receitas, esse é o método da percentagem completada, tá bom? Vão ser 16% de 800 mil, que aqui vai dar um total de 128 mil, e as despesas vão ser um total de 80 mil. E aí, se a gente fizer isso aqui, nós encontraremos um resultado bruto de 48 mil reais. Esse é o nosso gabarito, letra C. Tá bom? Então, usualmente, é isso que vai cair na sua prova aí sobre contrato de construção, beleza? Então, vamos ficar de olho. Se aparecer, você já sabe como matar essa questão. Então, a gente se vê por aqui, pessoal. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos. Um abraço, até a próxima.